Parte 3, Capítulo 15. O Homem da Ilha. Aquela parte da encosta era íngreme e rochosa. Do alto rolaram algumas pedras que ricochetearam ruidosamente entre as árvores. Olhei instintivamente para cima e vi um vulto saltando com grande rapidez para detrás de um pinheiro. Se era um urso, um macaco ou um homem, não consegui identificar. Parecia escuro e peludo, foi só o que pude ver. O terror dessa nova aparição me deixou imóvel. Ao que tudo indicava, eu estava cercado. Atrás de mim, os assassinos. À minha frente, um ser desconhecido à espreita. Então, preferi enfrentar os perigos que eu já conhecia, em vez daquele novo. O próprio Silver agora parecia menos terrível, se comparado àquela criatura da floresta. Dei meia volta e, sem deixar de olhar para trás, retomei o caminho pelo qual viera, que me levaria de volta aos botes. O vulto surgiu novamente e, dando a volta pela lateral, passou à minha frente. É verdade que eu estava cansado, mas me dei conta de que, mesmo que eu tivesse acabado de acordar, não seria páreo para aquele adversário. A criatura deslizava por entre os troncos com a agilidade de uma gazela, mas corria em duas pernas como um homem. Porém, ao contrário de qualquer homem que eu já tinha visto, dobrava-se quase ao meio enquanto corria. Ainda assim era um homem, já não restava dúvidas. Me lembrei do que tinha ouvido sobre canibais. Estava a ponto de gritar por socorro, mas a constatação de que se tratava simplesmente de um homem, mesmo que fosse um selvagem, me tranquilizou. E o medo que eu sentia de Silver cresceu novamente. Paralisado, tentava encontrar uma rota de fuga, quando me lembrei de minha pistola. Sem a sensação de vulnerabilidade completa, a coragem reacendeu meu espírito. Decidido, me voltei e caminhei rumo ao homem da ilha a passos firmes. Ele já se escondera atrás de outro tronco, mas creio que não tirou os olhos de mim, pois assim que comecei a caminhar em sua direção, reapareceu e começou a se aproximar. Então hesitou, deu alguns passos para trás, avançou novamente e, por fim, para meu espanto e confusão, caiu de joelhos e juntou as mãos em súplica. Ao ver aquilo, parei novamente. Quem é você? Perguntei. Ben Gunn, me respondeu com uma voz áspera e desajeitada que soou como uma fechadura enferrujada. Sou o pobre Ben Gunn. Sou, sim. Não falo com um cristão há 3 anos. Foi quando percebi que se tratava de um homem branco como eu, com feições até que apresentáveis. Sua pele, onde era possível vê-la, estava bastante queimada do sol. Até seus lábios eram escuros e seus olhos claros destoavam em uma face tão bronzeada. De todos os mendigos que eu já havia visto ou imaginado, ele era o mais maltrapilho e desgrenhado. Vestia um traje feito de retalho de velas e lonas de navio atados com os mais estranhos fechos, rebites de latão, lascas de madeira, retalhos de tecido. Um cinturão velho com fivela de latão era a única peça inteira em sua rudimentar vestimenta. 3 anos, exclamei. O senhor naufragou? Não, companheiro, respondeu ele. Fui exilado. Eu já havia ouvido aquela palavra e sabia que era um castigo terrível praticado pelos piratas, no qual o condenado era deixado em uma ilha deserta e distante, apenas com uma arma e um pouco de munição.
Fui exilado há 3 anos, continuou. Sobrevivi à base de cabra, carne de cabra, frutas silvestres e ostras. É o que eu digo, um homem tem que se virar onde quer que esteja. Mas, rapaz, você não faz ideia da vontade que estou de um pouco de comida cristã. Por acaso você não teria um bocadinho de queijo aí com você, não é? Não? Eu sempre sonho que estou comendo queijo, quase sempre tostado, mas aí acordo e estou aqui, na ilha. Se eu conseguir voltar a bordo, te dou todo o queijo que você puder comer, prometi. Durante toda a conversa, ele apalpava meu casaco, tocava minhas mãos e admirava minhas botas. Quando não estava falando, aparentava uma alegria infantil por estar na presença de outro ser humano. Mas, ao ouvir minhas últimas palavras, sobressaltou-se assustado. Como assim, se você conseguir voltar a bordo? Repetiu. Quem te impediria? Não estava me referindo a você, me apressei em dizer. Nisso você está certo. Então você. Mas como é mesmo seu nome, companheiro? Jim. Jim, Jim, repetiu alegremente. Sabe, Jim, tive uma vida tão dura que você ficaria constrangido só de ouvir. Por exemplo, olhando para mim agora, você não diria que minha mãe era uma santa, não é? Bem, não necessariamente, respondi. Pois é, continuou, mas era mesmo. E eu era um menino bem educado e muito devoto. Podia recitar o evangelho tão rápido que mal se distinguiam as palavras. E me tornei isto, Jim. Tudo começou quando me meti a jogar e a apostar. Jogávamos moedas nas lápides atrás da igreja. Veja você. Foi como começou, mas não parou por aí. E minha mãe bem que me avisou, ela previu tudo, aquela santa. Mas foi a divina providência que me colocou aqui. Tive tempo de repensar toda a minha vida aqui, sozinho nesta ilha, e voltei a ser devoto. Já quase não bebo mais rum. Quer dizer, só um dedinho para brindar, quando eu tiver a oportunidade. Estou decidido a ser um homem bom e sei como fazer isso. E tem outra coisa, Jim. Olhou para os lados e baixou a voz. Eu sou rico. Ao ouvir aquilo, tive certeza de que o pobre coitado havia enlouquecido em sua solidão. E ele deve ter percebido minha expressão, pois repetiu categoricamente: rico, rico, estou dizendo, e digo mais: vou fazer de você um homem. Ah, Jim, que sorte a sua ter sido o primeiro a me encontrar. Após dizer aquilo, foi como se uma sombra passasse por seu rosto, apertou ainda mais minha mão e me apontou o dedo ameaçadoramente. Mas me diga a verdade, Jim. Aquele navio não é o do Flint, é? Aquela pergunta acendeu uma ideia em minha mente. Julguei ter encontrado um aliado e prontamente respondi: não é o navio do Flint, pois ele está morto. Mas te direi a verdade, já que me pediu. Infelizmente para nós, alguns homens da antiga tripulação do Flint estão a bordo. Não me diga que também está um homem com uma perna só, perguntou quase perdendo o fôlego. Silver? Silver, esse mesmo. Ele é o cozinheiro de bordo e é quem está encabeçando o motim. Ele ainda agarrava meu pulso e, ao ouvir aquilo, quase o torceu. Se foi Long John que te mandou aqui, disse ele, eu sou um homem morto. Mas o que você acha que vai acontecer com vocês? Naquele instante, decidi revelar tudo a ele. E lhe contei a história de nossa viagem e os apuros em que nos encontrávamos. Ele ouviu com grande interesse e me deu um tapinha na cabeça quando terminei meu relato. Você é um bom rapaz, Jim, e vocês estão em uma enrascada, não é? Bem, pode deixar que o Ben-Gun vai dar um jeito. Ben-Gun caiu do céu para vocês, mas me diga, você acha que esse barão seria generoso com quem o ajudasse, já que ele está em apuros, como você mencionou?
Disse a ele que o barão era o homem mais generoso que eu conhecia. Mas entenda uma coisa, continuou Ben Gunn. Não estou dizendo que quero que ele me dê um emprego de estalajadeiro, condutor de carruagem, nem nada disso. Isso não me interessa, Jim. Quero saber se ele me deixaria ficar com umas 1000 libras de um tesouro que no final das contas já é meu. Tenho certeza que sim, respondi. Afinal, o tesouro seria dividido entre os marinheiros. E me levaria para casa também? Acrescentou com perspicácia. Ora, o barão é um cavalheiro, exclamei. Além disso, se nos livrarmos dos bandidos, precisaremos da sua ajuda para conduzir o navio de volta. Ah, sim, tornou ele, precisarão mesmo. Ben Gunn pareceu mais aliviado e continuou. Então é o seguinte, só vou contar isso e mais nada. Eu estava no navio de Flint quando ele enterrou o tesouro. Ele e mais 6 marujos dos bravos. Ficaram na ilha por quase uma semana, enquanto o restante de nós esperou no velho Walrus, ancorado na costa. Um belo dia, finalmente, deram o sinal, e o Flint apareceu sozinho em um bote, com a cabeça enrolada em um lenço azul. O sol estava nascendo, e ele estava tão pálido que parecia um cadáver vindo sobre as águas. Voltou sozinho. Os 6 marujos estavam mortos e enterrados. Como ele fez aquilo, nenhum homem a bordo conseguiu entender. Se foi luta, assassinato, morte súbita, afinal, era 1 contra 6. O imediato era Billy Bones e o contramestre era Long John. Perguntaram sobre o tesouro. Quem quiser pode ficar na ilha e procurar. Este navio vai atrás de mais ouro, foi o que ele disse. Bom, e 3 anos atrás eu trabalhava em outro navio quando avistamos esta ilha. Rapazes, o tesouro de Flint está aqui. Vamos ancorar e encontrá-lo, eu disse. O capitão não gostou nada da ideia, mas a tripulação foi unânime e ancoramos. Procuramos por 12 dias e a cada dia ficavam mais zangados comigo, até que uma manhã decidiram voltar a bordo. Quanto a você, Ben Gunn, me disseram, toma aqui um mosquete, disseram, uma pá e uma picareta. Pode ficar e procurar o tesouro do Flint sozinho, foi o que disseram. Bom, Jim, e daí estou aqui há 3 anos. Desde então não sei o que é um prato de comida cristã. Mas veja, olhe para mim. Eu tenho cara de marujo de convés? Não, certo? E não sou mesmo, isso eu te digo. Fez uma pausa, piscou e beliscou-me com força. É só você dizer essas palavras para o barão, Jim, continuou. Ele não é nenhum marujo de convés. É só dizer isso. Ele ficou sozinho na ilha por 3 anos, dia e noite com sol e chuva, e de vez em quando ele rezava. Você diz. De vez em quando ele pensava na mãezinha dele, como se ela ainda estivesse viva. Você diz, mas na maior parte do tempo ele estava ocupado com outra coisa. É isso que você vai dizer. Daí você dá um beliscão nele, desse jeito, e me beliscou novamente, com uma expressão de cumplicidade. Então, continuou, você diz para ele muito sério, Gunn é um homem de bem. Você diz, e ele valoriza muito mais um cavalheiro bem-nascido do que esses que se intitulam senhores da própria sorte, visto que ele mesmo foi um deles. Não entendi nada do que você disse, respondi, mas isso não vem ao caso. Ainda não sei como vou conseguir voltar a bordo. Ah, sim, essa é a questão, sem dúvida, concordou. Temos o meu barquinho, que eu fiz com minhas próprias mãos. Eu o deixo ali embaixo daquela pedra branca. Na pior das hipóteses, podemos tentar usá-lo depois que escurecer. Epa! Assustou-se. Que foi isso? Naquele momento, embora ainda faltassem 1 ou 2 horas para anoitecer, o estrondo de um canhão ecoou por toda a ilha. Começou a luta! Gritei. Venha comigo! Esqueci todos os meus medos e comecei a correr em direção
ao ancoradouro. O maltrapilho trotava ao meu lado sem o menor esforço. Para a esquerda! Para a esquerda! O exilado me guiava. Pegue a trilha à esquerda, companheiro. Passe por debaixo das árvores. Foi aqui que matei minha primeira cabra. Agora elas não ficam mais aqui. Ficam todas amontoadas nos picos das montanhas, porque tem medo do Benjamin Gunn. Ah, é ali, é o cemitério. Provavelmente quis dizer cemitério. Está vendo esses morros? Às vezes eu vinha aqui rezar, quando eu achava que era domingo ou algum dia santo. Não é igual a uma capela, mas tem alguma coisa de solene. Você bem vê que Ben Gunn estava desamparado, sem padre, nem Bíblia, nem sequer uma imagem santa. E continuava falando ao meu lado enquanto corríamos, sem esperar nem receber resposta. Após um longo intervalo, o tiro de canhão foi seguido por uma descarga de armas menores. Outra pausa. E então, a menos de 300 metros, vi a bandeira britânica tremulando sobre o bosque.